Então, pessoal, nós vamos agora ter uma aula sobre porcentagem e regra de 3. Uma das formas de se calcular a porcentagem é por regra de 3. O interessante de você aprender a regra de 3 é que você pode utilizá-la em diversas outras ocasiões, tá? Mas tem outras formas de se calcular a porcentagem. No caso desta atividade, ela está pedindo para fazer o cálculo da porcentagem através da regra de 3. Então, nós temos esse gráfico aqui que mostra o total de água consumido, que é tudo isso aqui, 1.109 metros cúbicos por segundo no Brasil. Temos também o abastecimento animal, 11,1%, indústria, 9,5% e por aí vai, né? Vocês já têm aí em mãos a atividade. Então, como é que a gente vai fazer para transformar essa quantidade que está em porcentagem para metros cúbicos por segundo, tá? Então, isso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, vamos por aqui, olha. Nós temos duas grandezas que nós vamos ter que separar. Podemos até fazer assim uma tabelinha aqui, ó, que a gente vai fazer o seguinte: porcentagem, 100% de água. Qual é os metros cúbicos? Quantos são os metros cúbicos total de água? Então, eu vou colocar ele aqui, olha, 1.109. Esse é o total de água. Então, 100% da água corresponde a 1.109 metros cúbicos por segundo. Qual é a porcentagem que eu quero achar? Vamos pegar esse aqui da indústria, ó. A indústria, vou até colocar aqui, olha. Indústria, nós estamos calculando quanto a indústria gasta por segundo. Então, ó, 100% da água gasta por segundo no Brasil é 1.109 metros por segundo. A indústria, lá no gráfico, tá aqui, ó, quantos por cento? 9,5%. Quanto corresponde em água? Esses 9 é X. X vai ser aquele valor que eu preciso descobrir. Então, ó, 100% da água é 1.109, 9,5% da água é X. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é uma proporção. Eu posso transformar isso, devo até colocar em fração, olha. 100% dividido por 9,5 corresponde a 1.009 dividido por x. Como é que eu vou calcular? Da forma mais simples, para ninguém esquecer. Multiplica cruzado a começar pelo x. Então, quem vai multiplicar primeiro? 100 vezes x. É igual, ó, é igual. Multiplica o outro lado. Qual é o outro lado? Qual é o outro lado? 1.009 vezes 9,5, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei 9,5, por quê? Porque eu tô falando da indústria. E onde eu achei esse valor? Aqui em cima, ó, a indústria consome 9,5% da água do Brasil. Então, aí eu vou achar aqui, ó. Então, voltando aqui, 100 vezes x, o que a indústria produz, que é 9,5 vezes 1.109. Então, vai dar x é igual, multiplicou aqui em cima, colocou o resultado, dividido por 100. Então, olha aqui, ó. Espera só um minutinho. Nós estamos falando da indústria, né? Ó, a indústria vai gerar aqui o seguinte valor. R$10.540, essa multiplicação, 10.540, que foi o valor que eu
corresponde a essa primeira multiplicação, dividido pelo 100. Por que dividido pelo 100? Porque se o 100 está multiplicando o x, quando ele troca de lado na igualdade, ele troca dividindo. Ah, professora, precisa ser em fração? Não, você pode pôr assim, ó. Dividido por 100. Pode ser também. Aqui é o costume, né? Então, quando eu divido um número por 100, eu perco 2 casas decimais, não é isso? Então, aqui, ó, 105,4. O zero não precisa pôr, se ele está depois da vírgula. Então, 10.540 dividido por 100, 105,4. O que eu achei? Vamos voltar lá na minha tabela inicial. Eu tenho as duas grandezas de porcentagem, 2 valores da grandeza porcentagem. Qual o valor que faltava? Um da grandeza metros cúbicos, ou volume, né? Então, o que eu achei aqui? Metros cúbicos por segundo, certo? Então, vamos fazer agora, espero que vocês tenham entendido esse, certo? Agora, vamos fazer o de abastecimento rural. Então, no abastecimento rural, vamos olhar o nosso gráfico ali, olha. Abastecimento rural, 2,4. Então, vamos voltar, ó. Grandeza, eu tenho a grandeza. Peraí, vamos lá. Vamos um pouco embaixo. A grandeza porcentagem e tenho a grandeza volume, que são os metros cúbicos por segundo. Então, vamos de novo, olha, 100% da água, 100% corresponde a quanto? 1.109 metros cúbicos por segundo, né? Então, 100% de água corresponde a 1.109. Qual é o valor do abastecimento rural? Lá no gráfico a gente tem, olha, o abastecimento rural, 2,4%. Então, a grandeza porcentagem tá completa, né? Eu tenho aqui, olha, ó, 2 grandezas de porcentagem. Então, o que eu tô procurando? Quem tá faltando, ó. Qual é o volume de água no caso de 2,5%? Então, o volume de água de 2,5% é X. Qual é o próximo passo? Multiplicar cruzado, começando pelo X. Então, olha, 100 vezes X. Multipliquei a primeira. Agora, vamos multiplicar a segunda, ó. É igual, não posso esquecer da igualdade, 1.109 vezes 2,4. Então, o que vai acontecer aqui, olha? 100 vezes x vai ser igual, multipliquei ali o 2,4 vezes o 1.109, deu 2.661,6, certo? O que falta agora? Olha, para eu encontrar o valor do x, ele precisa ficar isolado. Então, o 100 ainda está perto dele. Vou isolar o x. Deixa o x, deixa o número anterior ali. Vamos trocar de lugar o companheiro do x. Se o 100 está multiplicando desse lado, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Que, como eu já falei, pode ser em fração ou em divisão. Fração é uma forma de divisão, então tanto faz você colocar em divisão, como eu fiz em cima, ou colocar em fração, como eu estou fazendo aqui embaixo, ó. Se eu divido por 100, ó, por 10, aqui tá a vírgula, por 10, perdeu uma casa, por 100, perdeu outra casa, então vai ficar aqui, ó. Dividir por 100 é andar 2 casas decimais para a esquerda. Então, o que vai dar isso aqui? 26,616. O quê? Quem que tá faltando? O volume. Metros cúbicos por segundo. Como é que
eu vou fazer o restante? Porque ainda tem que calcular o abastecimento animal. Então, você vai colocar a mesma coisa, olha. 100% é 1.109. 111% do abastecimento animal é X. Multiplicou cruzado, achou o valor do X. Espero que dê para entender. Um beijo, tchau.